Goiás próximo de se tornar clube empresa. No vídeo de hoje irei trazer aqui informações a respeito dessa lei que foi aprovada dentro do futebol brasileiro, quais empresas podem vir a adquirir, poderá também ser o mesmo comprador do Goiás, qual que é o valor hoje dentro do mercado do cenário nacional também em relação ao futebol do Goiás Esporte Clube e também sobre a família Pinheiro, eles que receberiam esse valor, será que continuam dentro do comando esmeraldino? Irei trazer aqui informações de tudo a respeito desse novo decreto, dessa nova lei dentro do futebol nacional, agora também podendo ser adquirido os clubes e se tornarem empresas, o que o Goiás pode vir a ganhar com isso. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para vocês deixarem o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, continuar apoiando aqui esse projeto do Goiás News, cada vez chegando em mais número de esmeraldinos. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito dessa lei, o que é, como que funciona. Irei tentar esclarecer aqui um pouco para o nosso lado dentro do Goiás Esporte Clube. O projeto de clube empresa foi aprovado aqui no cenário do Brasil em julho agora de 2021, no dia 14, aprovado pelo Senado, pela Câmara dos Deputados. E o que é o objetivo desse projeto do clube empresa? É atrair os clubes que atualmente todos são sem fins lucrativos, na teoria, para empresas. E alguns desses clubes que mais pediram para adiantar esse processo, que já estava em vigor, em estudo desde 2019, a partir de 2020 veio muitas crises também ainda mais elevado dentro dos clubes brasileiros, e o projeto aí de clube empresa foi cada vez ficando mais em pauta. O Cruzeiro, por exemplo, juntamente com o Botafogo, foi um dos times que mais insistiram aí nesses assuntos, também são dos clubes mais endividados aqui do futebol brasileiro. Ou seja, como que funciona a partir disso para receber o dinheiro de investidor. Enfim, os clubes, eles se tornando clubes empresas, eles podem receber investimentos privados de forma direta. Ou seja, se você tem um dinheiro, você compra o time, essa grana fica no caixa da equipe. Por exemplo, o Goiás hoje vale 345 milhões. Chega um investidor, paga esse valor, essa grana fica no caixa do clube e o restante ele vai investindo diretamente em contratações, futebol, enfim, o que quiser fazer. E sendo clubes sem lucro, sem visando assim, uma empresa, uma organização, não pode receber esse tipo de investimento direto, pode cair, por exemplo, em problemas com a FIFA, enfim. Então é isso que esse projeto agora de clube empresa quer tornar os clubes mais profissionais, que podem ser divididos em duas formas. Pode ser abertura de investimentos ou de dívidas, que os clubes podem pagar aí as suas dívidas em duas formas, sendo elas 20% descontado da receita bruta, isso para clube empresa, e 50% do lucro total anual. Isso daí vai ser revestido para pagamento de dívidas. Ou seja, esse projeto de clube empresa ajuda mais as equipes com dívidas enormes, quase impossíveis de pagar. Hoje aqui no Brasil, muitas equipes caminhando para isso, O próprio Botafogo, Vasco, Cruzeiro, também outros times como o Atlético Mineiro, Corinthians, têm dívidas enormes, mas esses já com alguns investidores por trás, corre aí um pouco mais tranquilos. Então, hoje dentro do modelo do Goiás, ele trazer aqui um pouco também dos valores das dívidas do clube esmeraldino, não seria a solução ideal para o Goiás, mas já é algo que a gente pode se acostumar com essa ideia. Tem mais algum outro fator importante também, que não irá perdoar as dívidas dos clubes, apenas irá ajustar a tributação para dentro do futebol, não ser a mesma do comércio, das indústrias, enfim, isso fica um pouco meio bagunçado mesmo, ou seja, tributação diferente para dentro do futebol, dentro do cenário nacional. Então não perdoa as dívidas, faz um programa para pagamento de todas elas, assim como a gestão empresarial de qualquer empresa. Eu acho que fica algo muito mais organizado. Hoje aqui no Brasil a gente só tem essa figura do presidente, de diretores, conselheiros, como é hoje dentro do Goiás Esporte Clube. Então meio que assim, um presidente só fica 4 anos. Assim que ele sai já vem outro com propostas diferentes, não dá continuidade, enfim. Hoje o Goiás tem a família Pinheiro, que já está dentro do clube há mais de 50 anos, então pelo menos essa ideia de gestão contínua a gente tem. Mas tem outras equipes que a cada 4, 5 anos trocam completamente seus dirigentes, isso realmente vira uma bagunça. Eu acho que não deveria ser assim. Esse projeto agora do clube empresa ajuda bastante por conta disso, dá mais continuidade dentro do cenário nacional. Os clubes, eles, como eu disse, hoje só tem diretor e a figura do presidente fica sendo a principal, mas ele não tem nada a ver, não é dono nem nada do tipo,
Eu peguei aqui alguns exemplos dentro mesmo do futebol brasileiro. Hoje, segundo aí uma reportagem da Rádio Sagres, o valor de mercado do Goiás é de 345 milhões de reais, algo que gira na casa mais ou menos de 62 milhões de dólares, ou seja, pode vir a ser adquirido tanto por uma empresa aqui mesmo do Brasil, quanto internacional, como vem acontecendo em maior parte dentro do cenário do futebol mundial. Por exemplo, aqui no Brasil, o Red Bull Bragantino é comprado pela Red Bull, que é uma empresa da Áustria. Elas têm participações em praticamente todos os futebols, né? Tanto da Holanda, quanto também nos Estados Unidos, agora chegando muito forte também dentro do Brasil, além da Fórmula 1, já é um tipo de empresa que já está acostumada a investir dentro do futebol, enfim, dentro dos outros esportes de categorias. Mas agora pode vir a ser, né, uma empresa nova querendo entrar de vez nesse mercado, precisa das aprovações, entender direitinho também como que vai ser organizado. Por exemplo, uma coisa que não, com o clube empresa, uma coisa que não irá existir mais é atraso de salários. Isso porque é uma coisa muito interessante que o Bragantino já faz isso desde 2019, é que o salário não pode ser uma surpresa, é igual a uma empresa. Se você tem 100 funcionários, cada um recebendo R$ 2.000, você tem que ter certeza que você vai ter 200 mil no final do mês para quitar todas essas dívidas. Então esse valor de salário, tanto para funcionário, jogador, enfim, todo mundo dentro do clube tem que ser um valor base, ou seja, praticamente garantido para todo mundo todo mês. Então hoje no Brasil você vê times aí, até mesmo da Série B, o Curitiba, o Avaí, o Botafogo, o Cruzeiro, times atrasando salários. Realmente é inacreditável, né? Fazer um planejamento tão bagunçado assim. Esse projeto que pode ser tanto da empresa vir e comprar tudo, né? Mudar o escudo, mudar o nome, colocar o nome da empresa dentro da instituição, ou pode ser apenas um projeto de clube-empresa dentro do departamento de futebol, ou seja, o futebol ser gerido como uma empresa. Isso para mim é o perfeito, é o ideal, é o que mostra resultado, né? Que vem dando mais certo e dá lucro, né? Tudo que você faz, se não for para dar lucro, eu acho que realmente fica muito bagunçado, muita gente querendo favores ali de graça, querer passar a perna em um ou outro. Isso é o que a gente vê muito hoje, por exemplo, dentro do Goiás Esporte Clube. Uma outra comparação, o Goiás que tem um valor aí estipulado de 345 milhões de reais, o Atlético Goianiense de 161 milhões, ou seja, um pouco menos da metade de valor. O Bragantino, quando foi adquirido, o valor inicial era de 45 milhões de reais, mais 100 milhões que foi investido durante os 3 anos em contratações de jogadores, além de investimentos na sua infraestrutura. O Goiás não iria precisar de questões, por exemplo, de CT, centro de treinamento, departamento médico, estádio. O Goiás já tem praticamente isso tudo pronto, é um dos melhores do mundo, né? Só você olhar a estrutura hoje da Serrinha, do Parque Anhanguera, também das categorias de base do Buriti Sereno. Então o Goiás já é um clube ali perfeito, né, para chegar um investidor e focar apenas no futebol. Clube que já tem muita torcida, uma história muito grande, também uma infraestrutura excelente. Hoje a dívida do Goiás Esporte Clube em relações a dívidas de curto prazo, ou seja, para ser pagas até o final de 2021, era de 31 milhões de reais. Isso está naquele orçamento que o Paulo Rogério Pinheiro fez assim que assumiu o time esmeraldino em janeiro desse ano. Já está quitando todas essas dívidas de imediato, ou seja, essas dívidas que acabam em 2021, Goiás está conseguindo pagar elas tranquilamente. Agora, as dívidas de longo prazo é de mais ou menos 51 milhões de reais que temos aí em relação aos outros anos. O Goiás foi acabando com o dinheiro que ele tinha em caixa. Em 2016 era 40 milhões de reais, em 2018 foi para 30, agora em 2020, em dezembro de 2020, o Goiás só tinha 40 mil reais desse valor inicial aí de quase 50 milhões de reais dentro dos cofres esmeraldinos. Realmente muito preocupante. Goiás que, assim, não está afundado como outros times, mas já começa a ter uma pequena dívida que, se não for bem gerida, né, bem controlada, pode se tornar um buraco ainda maior. Paulo Rogério Pinheiro, admiro muito nisso nele, porque ele não fez loucura nessa temporada, está conseguindo pagar muito bem as dívidas, e acredito que até mesmo no final do seu mandato o Goiás já vai ser um time assim, 100% assim como era, né? O Goiás nunca teve essa fama de ser um clube mal pagador, caloteiro, muito pelo contrário. Acho que o Paulo Rogério Pinheiro aos poucos vai conseguindo isso. Agora falando em um pouco de investidores, né? Quem que poderá injetar essa grana dentro do time? A gente vê muitos aí os árabes, né? Tanto comprando agora o Newcastle lá da Inglaterra, além de, por exemplo, o Paris Saint-Germain, o Manchester United. São várias equipes que hoje, né, são nesse formato de clube empresas, mas essas do futebol europeu, esses gigantes, envolvendo cifras aí realmente
multimilionárias. Pelo lado aqui do Brasil, eu vejo tanto as marcas aqui nacionais mesmo e principalmente as goianas, né? Vou trazer aqui um pouco da lista das principais marcas aqui do estado de Goiás, começando com a JBS, que é a dona aí da Friboi, 61 bilhões de reais o seu valor de mercado atualmente, além da Hipermarcas, que é dona aí de várias marcas, indústrias também farmacêuticas, a Caramuru, que é a dona da Sinhá, a Teuto, também outra fabricante de medicamentos, assim como a Neoquímica, gigantesca aqui dentro do cenário nacional, a Arisco e também a Cicopal, dona aí da Micos, enfim, são várias outras empresas que podem vir. Algumas não têm esse capital todo para, por exemplo, gerir, né, comprar o Goiás Esporte Clube, mas pode vir a ser interessadas para juntar um fundo, aí sim, fazer uma proposta oficial dessa de compra. O resto, assim, é esperar, né, porque só estamos apenas no começo de tudo isso, acabou de ser aprovado. Vamos ver os próximos times que irão fazer isso aqui também dentro do cenário nacional. Lembrando que hoje meio que o dono do Goiás fica sendo como se fosse o Ailê Pinheiro, né? Porque ele já está aqui no clube desde 1970 e quando foi presidente, depois saiu e a partir de 1981 é um presidente vitalício do Conselho Deliberativo do Goiás Esporte Clube. Hoje ele tem mais ou menos 7 empresas matrizes, né? Mais 21 filiais, ou seja, o senhor Ailê Pinheiro é muito rico, sim. Não consegui estipular aí a sua fortuna, mas eu acredito que deve beirar tranquilamente na casa de 200, 300 milhões de reais, com toda certeza, sendo a sua principal empresa aí, a HP. Então é um cara que pode vir, quem sabe, adquirir de vez, né, o Goiás Esporte Clube, aí sim fazer sentido, né, o time ser dele. Mas antes, agora, sendo instituições sem fins lucrativos, faz total sentido ter essa figura por trás. Eu diria que o Ailê Pinheiro ele mais ajudou o Goiás do que muita gente fala que a família não deixou o time crescer. Enfim, eu discordo completamente disso, até mesmo porque o Goiás teve gestões boas com o Ailê Pinheiro. Obviamente nos últimos 15 anos cagou muito, né? Realmente o Goiás ficou muito mal das pernas, mas assim, essa constância, o Goiás é um time tão jovem também, por exemplo, na década de 2000, 90, incomodava bastante até 2010, né? Acredito que sim, o Ailê Pinheiro tem aí a sua participação dentro do clube, mas pode vir a deixar o time esmeraldino caso realmente esse projeto de clube-empresa venha a ser efetivado e uma empresa, né, vir a adquirir o time esmeraldino. Bom, basicamente é isso, né, o que eu tenho para falar aqui para vocês hoje a respeito desse projeto de clube-empresa. Quero saber a sua opinião, se seria interessante, por exemplo, juntamente com a negociação dos naming rights do estádio da Serrinha, ou seja, apenas a concessão do espaço para uma empresa apenas do estádio. Até gravei um vídeo sobre esse tema aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Seria interessante a mesma empresa adquirir tanto os naming rights da Serrinha quanto também o Clube Esmeraldino, aí sim, né, ser apenas de uma empresa só. Enfim, quero saber sua opinião também a respeito desse projeto já agora sim, né, confirmado dentro do Brasil de clube empresa para todas as equipes. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Aqui quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!